tarde a todos que estão aqui com a gente. Mais uma live de Margarete Convidados. E desta vez trazendo o engenheiro Vinícius Moura, que é aqui de Goiás, mora no interior, numa cidade que se chama Catalão, uma cidade bem próspera, bem promissora, que cresce bastante. E com o Murilo também, que vocês já conhecem, que é da TGR. E pela nossa, como nós sempre cumprimentamos pela ordem alfabética, Murilo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos entender um pouco mais sobre a profissão, né? Alinhar os entendimentos aí da engenharia civil e o que a gente pode agregar à nossa profissão, né? Como, no geral, né? Enfim. No geral, né? Gostaria de agradecer o convite, Margarete, Murilo, participar do Margarete Convidados. É uma honra estar com vocês e poder participar de toda essa comunicação com o público, trazendo novidades sobre financiamentos, sobre as nossas profissões, que são profissões correlatas. E vamos lá, bora passar bastante informação, bastante conteúdo para os nossos telespectadores. Vinícius, hoje essa live promete, porque olha lá, um desafio, né? Falar sobre engenharia civil e falar sobre agrimensura. Eu acho que a agrimensura é muito mais problemática, a gente tem desafios todos os dias, principalmente com cartório, e para quem está de fora acha que o engenheiro civil não tem esses desafios de lidar com cartório, com certidões, com matrículas, mas é você que vai falar isso para a gente. Programa, a gente tem. Mas programa, eu sei que também vocês têm que comprar programas e caros também, né? Mas a concorrência nossa, na nossa área, que é muito desleal, mas todas as duas são cursos muito pesados para formar, muito mesmo, né? Muita matemática, muito cálculo. E eu me recordo que meu irmão também é engenheiro civil, e quando ele fazia engenharia, eu me recordo que ele tinha matéria que eu ficava o dia inteiro fazendo prova. Eu até preocupava, mas o que será que foi feito dele? Ele chegava de noite acabado. É a prova de rema, né? A tal de rema que vocês têm, e aquilo acabava com ele. Nem sei como que ele chegou a dar conta de formar, porque parece que era uma. Mas depois, quando vai fazer agrimensura, a gente também tem matérias que são desafios, por exemplo, ajustamento de observações, é uma delas, que também dá para você ficar o dia inteiro fazendo uma prova, estudando e sair sem aprender. Para depois você descobre que você aperta um F8 no seu computador e está tudo resolvido, né? Mas, Vinícius, eu vou começar te provocando com uma pergunta muito, muito objetiva. Eu tenho, graças a Deus, muitos alunos que são engenheiros civis. E, às vezes, eles falam do desânimo da engenharia civil e tudo, e eles se tornam agrimensores. Na sua opinião, você nunca quis se tornar um agrimensor, que você já me disse. Por que você acha que o engenheiro civil ele deixa a profissão dele, que é tão difícil de formar, e se torna um agrimensor? Olha, basicamente... Eu já sei a resposta. Dinheiro. Eu acho que é muito mais bem valorizada a profissão como um todo. E apesar das duas serem profissões de extrema responsabilidade, eu acho que é mais gratificante essa área de vocês. O resultado muitas vezes acontece com a maior velocidade e você trabalha com pessoas, a maioria das vezes também, que tem um maior poder aquisitivo, onde o tempo delas é mais precioso. Então elas pagam por esse tempo e querem diretamente a solução. Então, elas te contratam para resolver problemas de fazendas, outras coisas, e elas não querem se preocupar e não têm esse sentimento que acham que podem fazer sozinho, porque nem se pudessem, talvez elas não iam querer, porque o tempo delas vale mais que isso. Então, é uma profissão mais satisfatória, eu acredito. Eu concordo com você, principalmente porque tem desafios que vocês têm, que nós não temos. Por exemplo, você, na sua profissão, você não consegue ser um engenheiro civil sozinho. Você depende de pedreiro, de mestre de obras e de uma casa, está pesquisando material de construção todos os dias, né? Eu já trabalhei em escritório de engenharia civil e eu via como que essa luta é um frete que você tem que pagar, é tudo assim, é o dia a dia de um engenheiro civil. Ele é muito desgastante mesmo. Já o agrimensor ele consegue trabalhar sozinho, se ele quiser.
Sim. No máximo, ele pode contratar, por exemplo, alguém que vai ajudar a fazer um levantamento, mas se ele quiser, do início ao fim, ele faz o serviço sozinho, se ele quiser. Se ele desejar, é claro, tem serviços grandes que os desafios são maiores. Mas, nesse caso, eu concordo com você, e o resultado é bem mais rápido. Por exemplo, mesmo que ele vá optar por entrar numa licitação, alguma coisa assim, é uma concorrência do governo, assim, a impressão que a gente dá é que ele recebe bem mais rápido que o engenheiro civil, porque são tantos cálculos, tantas coisas. Eu lembro que eu fiz isso no escritório de engenharia civil e era muito desgastante. Você está sempre com o coração na mão, aí a obra não dá certo, você tem que voltar e refazer aquilo. E é isso, eu concordo com você no que você disse também. E você, Murilo, o que você acha? Você que não é civil e nem agrimensor. Bom, acho que na outra live, né, nós comentamos sobre isso. A barreira de entrada, né, para a gente ser engenheiro, ela é um pouco mais longa, né? O período para você se preparar, ele é mais longo. Hoje nós temos menos engenheiro com um CREA alto, né, que a gente fala, antigo, né? A gente entrou muitos engenheiros no mercado. Isso acabou criando uma concorrência grande entre os engenheiros, né? E isso acaba afastando muitos de querer iniciar um novo curso de engenharia e que eles migrem para outra área, justamente para não perder aquela base de estudo que eles tiveram na faculdade. Então, vou aproveitar um pouco do que eu tinha na faculdade e vou ver alguma área. E a agrimensura acabou sendo, né, uma dessas áreas que absorveu uma parte de alguns engenheiros civis. E tem também, por exemplo, o engenheiro civil, ele não tem uma segunda opção. Ou ele vai ser engenheiro civil, no máximo, a opção que ele tem seria ser um técnico em edificações, né? Que seriam 2 anos, 1 ano, nem sei quanto tempo é, mas consegue. Já o engenheiro civil, por exemplo, que não quer fazer uma pós-graduação para trabalhar com georreferenciamento, ele faz um curso de agrimensura em 3 meses. E ele está no mercado de trabalho concorrendo com o engenheiro agrimensor, que ficou ali 5 anos fazendo engenharia de agrimensura. Então, assim, ela tem mais opções. E o escritório, por exemplo, de agrimensura, ele tem serviço ali todo dia. Muitos agrimensores mais antigos falam assim, criei minha família com o meu escritório. E não fazia já referenciamento. Ele faz a locação, ele mede um lote, ele vai ali, ele mede um lote, nem precisa de ter um aparelho de altíssima precisão, ele faz um plano altimétrico e o dinheiro está entrando todos os dias. E ele faz sozinho esse serviço, esse trabalho. E, por exemplo, ele trabalha em casa. Já engenheiro civil, queira ou não, ele tem que ter um escritório, né? Porque ele recebe um público diferenciado. O público dele quer vir ali, quer ver a casa, a planta, o desenho. Já o agrimensor, ele não tem nada para mostrar para um fazendeiro. É medir e entregar o documento em mãos, né? A engenharia civil, ela tem aqui no Brasil principalmente, é uma vertente, né, um ângulo, um prisma de visão que formou engenharia civil, vai fazer projeto residencial, ou no máximo projeto aí, multifamiliar residencial, multifamiliar ou comercial. Mas a engenharia civil, ela é muito mais ampla do que essas questões habitacionais. Na verdade, nós na faculdade, a gente tem pouca noção ali de desenho, de arquitetura, e a gente passa mais para cálculos estruturais com concreto armado, nós passamos por cálculos de estradas, de pontes, de portos, aeroportos, que são matérias que você pode adicionar, na maioria das vezes não são obrigatórias, mas estão disponíveis para você fazer, e que são a realidade de países mais desenvolvidos que encaixam melhor o engenheiro civil. Porque a gente aprofunda bastante nessas matérias de cálculo, e na hora que você chega no mercado de trabalho, não tem demanda para isso. Para você que for trabalhar com isso, ou você vai trabalhar para uma área muito específica do governo, ou você vai trabalhar numa multinacional, ou numa empresa nacional que trabalha para o governo, fazendo túneis, ferrovias, algo desse tipo. E fica focado o mercado de trabalho em residencial, comercial, ou seja, construção civil não como a infra, né, mas como a estrutura habitacionais. Isso faz desanimar bastante da parte do setor também que vem de pessoas, de alunos, buscando essa parte da engenharia mais pesada. E quando você depara com a realidade é muito diferente.
visto também com essas concorrências desleais que acontecem por desenhistas, por profissionais que não são habilitados, que exercem a profissão de uma forma ilegal, inclusive, para quem não sabe, isso é crime, podendo dar até 2 anos de condenação. Ah, e você acaba desanimando. O profissional que entra, na hora que se depara com a realidade, ele se vê sem como fazer uma cobrança justa para pagar ali e ter o seu dinheiro, né, de forma devida. Então ele acaba olhando para, flertando, olhando para outras profissões é, que têm uma condição mais imediata de retorno e que tem, como você disse, alguns meses de formação e você já está apto a desenvolver e ajudar outras pessoas com a sua área. Então, eu acredito que é uma coisa bem complexa, não é tão simplista. Então, a gente já ele formou em engenharia civil, resolveu ser Uber, ou formou em engenharia civil, resolveu abrir uma panificadora. Não, o cara que entra para engenharia civil, ele é muito diferente de algumas outras profissões que são coringas, né? Por exemplo, administração, economia, essas que a pessoa entra e dá para ser aplicado em várias áreas. A engenharia civil, apesar de ter um leque muito grande, ela é muito específica. Os cálculos que você vê lá dentro são científicos. Você aprende a fazer fórmulas, aprende a fazer coisas muito específicas mesmo. Igual você concluiu, Margarete, são matérias extremamente pesadas que você passa, às vezes, um período fazendo determinados tipos de prova, igual a REMA, né, que é a resistência dos materiais, cálculos estruturais bem complexos, que antigamente, não sei, tem mais de 10 anos que eu formei, se hoje ainda é assim, mas era tudo na mão. Você podia usar a calculadora, mas do começo ao fim, você tinha que desenvolver, colocar o memorial de cálculo, tudo ali na prova, e você passa por tudo isso para chegar no mercado de trabalho e a realidade não ser condizente com o que você aprendeu. E tenho certeza que isso desmotiva muitas pessoas. Vinícius, e na nossa área também, meu Murilo vê isso aí no dia a dia, né, Murilo? É como você está falando, a pessoa estuda, se dedica, faz prova, faz tanta coisa, faz engenharia, e tem que justamente lidar com essas pessoas que não se valorizam. E como você disse aí, né, a pessoa não se valoriza, você tem que lidar com as canetinhas de ouro, como a gente fala, quem não, né, que não é da área que sabe, não sabe, canetinha de ouro é justamente o que o Vinícius falou, né? Aquela pessoa que assina para qualquer um, no nosso caso, a pessoa entrega o certificado digital e o outro pode fazer o que quiser dele, como se assinasse um cheque em branco. E na sua área também, né, Vinícius? Aquela pessoa que formou, mas não quer comprometimento, ele sai assinando planta para qualquer desenhista para qualquer cadista que faz uma planta que, às vezes, até, entre aspas, é roubado de engenheiro que, em algum escritório que ele tenha trabalhado, que eu já vi isso acontecer na prática. A pessoa trabalha, rouba os projetos do engenheiro e depois um canetinha de ouro qualquer assina para ele por 200, 300 reais. E essa prostituição, como a gente fala na agrimensura, tem demais na nossa área também. A pessoa não se valoriza, não valoriza o trabalho dele e acaba dando aquele preço bem irrisório. Por exemplo, às vezes um referenciamento que seria 30 mil, o colega faz por 7 mil. Só que ele não vê os gastos que ele vai ter, a dificuldade de ir para o campo, e sol, e chuva, e tantos programas que tem que comprar, e tudo, e desvaloriza a profissão, infelizmente, né? Mas, Vinícius... Só para complementar esse assunto, hoje eu vejo que o engenheiro, no geral, né, seja de qualquer for a denominação dele, mas as pessoas enxergam o engenheiro como um resolvedor de problema. Quando o trem fica grande, chama o engenheiro que ele vai resolver. E o engenheiro, ele faz parte da construção de um processo. Só que as pessoas, eles querem pular essa etapa do processo, que é a elaboração do projeto, seja ele de engenharia civil ou qualquer outro, né? Então, as pessoas querem pular essa etapa para poupar tempo. Só que nessa, eles optam pelo menos seguro, né? O mais caro também, e gasta mais material, né? Quando a gente trata de engenharia civil. Então, quando a gente aceita, né, participar disso, como o engenheiro sendo só o resolvedor de problema, nós estamos criando um próprio problema para a gente. Né? Eu tô vendo ali, me chamaram para resolver um problema de um teto que está caindo. Vou lá resolver. Me dá qualquer mixaria aqui que eu resolvo para você. Isso é um problema que você não criou, mas você está indo lá tentar resolver. E às vezes não fica mais barato. Fala assim, tá vendo? O engenheiro é caro. O engenheiro é caro
mas na verdade você está tentando resolver um problema que não foi você que criou, você não participou daquele processo, né? Mas que te chamam só na hora do problema grosso. O engenheiro acaba concorrendo com o pedreiro, com o mestre de obras, né? É uma certa concorrência. O pedreiro de confiança, né, dele acaba fazendo, às vezes, de engenheiro. Inclusive, ser engenheiro também é você ser político, né? Você precisa saber conversar com todo mundo. Você precisa saber conversar com o rapaz que te entrega o material, o pedreiro que vai manipular o material, o mestre de obra que vai conversar com o pedreiro. Você tem que saber conversar com todas as camadas, né? E passar a sua ideia de como que é o seu trabalho. Todo mundo trabalha em harmonia. É verdade. Nessas construções de menor porte, eu te garanto que na hora que você está lá com o cliente, e entre o pedreiro, e tem que dar o cliente precisa tomar uma decisão, e tal, um pedreiro de confiança do cliente e o engenheiro do outro lado, com os cálculos, provando para ele por A mais B o que está certo, quem que vocês acham que ele vai escutar? O pedreiro. Na grande maioria das vezes, o pedreiro sempre vence. Mas, como o Murilo falou, muitas vezes também depois o cliente vem atrás para resolver o problema que não foi criado pelo engenheiro, foi criado e também não foi pelo pedreiro, foi pelo próprio cliente, porque foi ele que tomou a decisão. Na agrimensura acontece isso muito quando, por exemplo, aquela profissional que apresenta aquele bom serviço, um trabalho bem feito e bem elaborado, e que estuda certidões, e que é o mais complexo na nossa área, estudo de documentos, certidões, e que faz a coisa bem feita, vai para o campo, implanta a marca, faz o serviço bem feito, e ele acaba perdendo o serviço porque ele que deu um valor bem simbólico, bem ali, né? Que a pessoa que quer, o profissional que quer o dinheiro imediato, né? Então, ele, às vezes, é um serviço que é 15 mil, ele acaba cobrando 2 mil, 3 mil, pega aquele dinheiro, às vezes nem volta para terminar o serviço, mas, enfim. E depois, aquele mesmo que procurou e que deu serviço para o baratinho lá, tem que voltar no que trabalha melhor, que apresenta mais credibilidade e pagar o preço normal. E é o que você está falando. O pedreiro faz, depois ele tem que buscar o engenheiro para corrigir o que foi feito, né? Mas a gente aprende. Cobrar menos, né? É verdade. E, Margarete, a gente vai aprendendo com o tempo a tomar determinadas atitudes. Hoje, aqui na VM Construtora, nós temos processos, né? Processos nos trâmites construtivos, nos trâmites legais, tudo existe um passo a passo a ser seguido. E um deles é a não permitir que o cliente dê ordem diretamente para o pedreiro. Isso causa diretamente, é uma das primeiras causas, quebra de contratual. Por quê? Porque dentro da obra existe uma hierarquia. É muito parecido com um sistema militar. Então, até o Murilo ressaltou aí sobre o entregador, mestre de obra e tudo mais, é exatamente isso. Não, o cliente, apesar dele ser dono do imóvel, ele não é o dono da obra. O dono da obra é a construtora. A construtora que ela é responsável legal e pela obra, por tudo que está acontecendo lá dentro, e também ela é responsável pela parte financeira. Então, a partir do momento que o encarregado ou o mestre de obra escuta diretamente o cliente que não tem a capacidade técnica de tomar decisão, a gente imediatamente, não existe brecha para isso, a gente faz a ruptura do contrato, aplica a multa cabível e a gente suspende a RT. Graças a Deus aconteceu muito poucas vezes, mas já aconteceu na história aqui dos nossos 10 anos de construtora. Inclusive, hoje a gente está administrando 53 obras, nós temos mais de 370 milhões em construções, se for no escopo geral, e a gente tem que tomar medidas mais enérgicas em casos de quebrar esses processos, porque senão o cliente é prejudicado, causa desgaste entre a equipe de obra, porque um fala que disse, o outro não disse, então ninguém sabe quem falou, mas está lá. A coisa errada sendo construída, sendo feita, e quem paga no final ou é a construtora ou o cliente. Então, para evitar esses tipos de situações, a gente adotou medidas mais enérgicas, e isso você adquire com o tempo. E pessoas que estão entrando no mercado, às vezes, não têm condição de fazer determinadas exigências para um cliente. Então, eles vão sendo obrigados a aceitar esse tipo de coisa. Mas, a partir do momento que você vai profissionalizando, vai estruturando, que você tem camadas dentro da empresa, hoje nós temos aqui
uma equipe de arquiteto e design, nós temos equipe de administração de obra, de engenharia, nós temos encarregado de obra, então tem toda uma escala que precisa ser obedecida para que a obra seja entregue com perfeição para o cliente, da melhor forma possível. Isso é até bom, assim, que eu gosto que meus alunos escutem esse tipo de coisa, Vinícius, porque a gente sempre está batendo essa tecla de contrato e que o cliente não pode mandar no serviço da gente, né? Sempre eu estou falando com meus alunos. São situações diferentes, mas a responsabilidade que o profissional tem que ter é a mesma. No nosso caso, por exemplo, às vezes o proprietário ele não quer que seccione um imóvel, que passe uma rodovia ali dentro, que passe uma estrada. E às vezes o meu aluno fala assim, mas o cliente não quer. Eu falo, gente, o cliente não manda no seu serviço. Quem manda no seu serviço é você, o cliente não pode opinar. Ele tem que aceitar, porque você é a autoridade máxima, que você está falando, né, Vinícius? E isso deve ser colocado em contrato. Em contrato, a realidade é essa, o que tem que ser feito. E o cliente, infelizmente, ele não pode interferir no seu trabalho, senão a coisa não dá certo. Mas, Vinícius, já que você está falando em obra, como que são esses financiamentos? Hoje, por exemplo, uma pessoa que quer adquirir uma casa própria, quais os caminhos que ela tem? Olha, hoje, o primeiro passo para a pessoa que quer construir uma casa própria é ela entrar no Instagram agora e começar a me seguir, @viniciusmoura.enge. Esse é o passo principal. Então, vamos lá, coloquem @viniciusmoura.enge. Seguiu? Então, vamos para o próximo passo. O segundo passo, pessoal, existem duas formas de você construir sua casa. Ou você tem um recurso, ou você adquirindo esse recurso de alguma forma. O principal banco que na nossa região que faz esse financiamento é a Caixa Econômica Federal, que faz financiamento para construção. É praticamente um monopólio da Caixa e é onde eu sou especialista, onde eu já ajudei mais de 350 famílias a realizarem o sonho da casa própria. E nessa parte de financiamento, 175 milhões de obras financiadas. Então a gente Mas, Vinícius, precisa. só um parênteses. Só um parênteses. É porque a Caixa tem algum convênio com o governo ou por questão de juros ou facilidades? Todos os bancos, praticamente, podem financiar casas. Pelo Minha Casa Minha Vida, pela outra linha que é o SBPE, mas construção, basicamente, agora estão entrando os outros bancos, outras cooperativas, como o Sicredi, que também vão financiar a construção. Mas, na nossa região aqui, basicamente é a Caixa que pode fazer esse tipo de operação de construção. E a pessoa precisa atender algumas exigências que a Caixa faz. Por exemplo, ter o nome limpo, ser maior de 18 anos, primeira coisa, ter o nome limpo, ter como comprovar a renda, pode ser formal ou informal, ou seja, aqui que é uma renda formal, Vinícius, é quando a pessoa tem carteira assinada, quando ela é empresária, que não seja pelo MEI, pode emitir um prolabore, quando ela é concursada, também um contra-cheque, tá? E imposto de renda. Existem outras formas que poucas pessoas sabem também. A pessoa que trabalha, por exemplo, na fazenda, que é fazendeira, não está lá com imposto de renda em dia, não está, como não tem contra-cheque, né? Não é empregado de ninguém porque tem uma fazenda. Então, Margarete, é uma coisa muito interessante. Então, para o público que está assistindo, trabalha com agronegócio, nota fiscal de compra e venda de materiais agropecuários serve como comprovante para a Caixa Econômica Federal. Interessante, hein? Serve tanto no No nome de quem vai caso participar. dos profissionais, TRT ou RT serviria também como comprovante de renda? Não, se falar RT, desculpa, não É, entendi. a Não. RT ou TRT no caso de técnico, né? Seria TRT ou de Uhum. engenheiro seria RT. Não, né? Não, Nesse precisa, caso, precisa ter um documento fiscal, um documento ou nota fiscal, ou imposto de renda, ou algo que seja ali, que passe pelo Banco Central, né, e esteja sobre o fisco. Então, dessa forma que a pessoa consegue comprovar. A grande diferença para a pessoa que quer comprar uma casa e uma que quer construir uma casa é a escolha do local. Então, assim, Vinícius, o tempo, em primeiro lugar, o tempo, estou com muita pressa. Não adianta você querer construir. Vai achar que paga mais caro numa casa já pronta, mas é o jeito. Mas a pessoa que entende que a casa não é uma bicicleta, que não é um carro, que pode trocar quando achar melhor,
quer um patrimônio para a vida toda e que valoriza, ela sempre opta pela construção, porque ela escolhe o local, ela escolhe o acabamento, ela escolhe a planta da casa e o melhor, ela paga de 20 a 30% mais barato que uma casa já pronta. A partir do momento que ela tem essa consciência, é impossível ela não optar pela construção. Ainda sabendo que tem uma construtora, por exemplo, como a nossa, que entrega a casa nas chaves. A gente cuida de toda a parte do processo, dos projetos, coloca o dinheiro na conta dela e ainda depois faz toda a construção para ela. Então é zero dor de cabeça. E do jeitinho que ela sempre sonhou. Já faz a planta, tudo Vinícius, de acordo, né? essas linhas de crédito da elas também valem para imóveis rurais? Tipo, você vai construir uma sede numa fazenda, ela também tem uma linha de crédito para elas? Se for em perímetro urbano, se for tem uma gleba, uma área grande em perímetro urbano, vale. Mas se for rural, se tiver no perímetro não urbano, né, no rural, não vale. Essa é linha habitacional. E o juro Mas compensa? já tivemos vários casos, Margarete e Murilo, que a pessoa tinha uma chacrinha e o perímetro urbano atingiu ela, entrou e a gente conseguiu financiar. Então, o importante é estar dentro do perímetro urbano. Então, assim, então não é uma coisa difícil uma pessoa conseguir uma casa própria. Agora, o lote, ele entra no financiamento ou a pessoa tem que ter o lote? Não precisa ter o lote. É uma dúvida que muitas pessoas acreditam, né? Uma premissa que acha que para construir tem que ter um lote, o lote precisa estar quitado, nada disso. Existe uma linha de financiamento dentro da Caixa Econômica Federal que chama aquisição de terreno e construção. O que que significa isso? A Caixa ela vai liberar entre 70% e 80% do valor do lote e da construção. Então, ela paga parte do lote que você escolher, basta que ele esteja no perímetro urbano, que ele tenha uma matrícula, né, uma escritura registrada, que o dono do lote também não esteja com o nome sujo, né, não esteja restrição no CPF, ela paga diretamente o lote para o dono do lote. Ou, em muitos casos, como são a maioria dos nossos clientes, que já tem um lote parcelado pela loteadora. Isso é muito interessante. Então, você foi... Murilo, fala um loteamento aí em Goiânia que o pessoal compra parcelado, o lote, pela Na loteadora. FGR. Na FGR. FGR. A FGR foi lá, fez um lançamento, a pessoa foi lá, comprou um lote, está pagando aquelas parcelinhas todo mês. Aquilo que ela vem pagando para a loteadora pode servir como entrada para o financiamento dela. Então, o lote era 100 mil. Ela já vem pagando, pagou lá 30 mil. Então, a Caixa Econômica Federal vai quitar para ela esses 70 mil que faltam. E durante esse período que vai pagando, um lote que ela pagou 100 mil, daqui 3, 4, 5 anos não vale mais 100 mil. Ele tem uma valorização de mercado. E essa valorização também entra como parte da entrada, entra como ágio. Então, a pessoa que vem pagando o lote para a loteadora, ela ganha duas vezes. No que ela já pagou, parte porque ela já pagou, uma parte também tem juros da loteadora, que é algumas taxas, e também a valorização de mercado. Isso é excelente. Nossa, então é muito bom, assim, tem os caminhos e que não é publicado, a gente não fica sabendo, né, Vinícius? Exatamente. Isso aí são coisas que não são tão difundidas, mas que é a solução para quem não tem toda a entrada da casa. Você vai comprar, Murilo, hoje uma casa de 3 quartos numa região em Goiânia mais popular seria na faixa de quanto? Qual o valor? Uns 250 mil, 300 mil. 300 mil. A pessoa teria que ter 60 mil reais, no mínimo, se for pelo Minha Casa Minha Vida, para dar de entrada na casa. Hoje, quem tem 60 mil na mão sobrando? É quase impossível. Hoje, só se for herdeiro ou tiver vendido alguma outra casa, um lote, para dar de entrada, para comprar uma casa já pronta. No aquisição de terreno e construção, você não precisa desses 60 mil. Você só precisa se preocupar, no máximo, com a entradinha que você vai dar no lote. Então, se o seu lote for 80 mil, você vai precisar de 16 mil reais. Olha que diferença para 60 mil. Realmente. Os caminhos são bons para que a pessoa tenha que sair do aluguel, porque pagar um aluguel não dá, não, né, Vinícius? É um dinheiro assim que
A gente costuma falar, todo dinheiro que sai não volta, mas o do aluguel parece assim que 30 dias que passa muito rápido Ele é e que doído, né? realmente não. Você fica preso, você não pode fazer o melhoramento na casa, porque nem sempre você vai ver aquele dinheiro, você não está aplicando no que é seu, né? É o que muita gente que paga aluguel fala, e que, pelo que eu estou vendo que você está falando, não é tão difícil assim sair do aluguel. Não é difícil. E a insegurança, né, tia, Margarete? A insegurança da pessoa que vai morar de aluguel e pedir para. Inclusive, eu passei por isso esses dias, acredita? Eu, como investidor, eu construo casas pelo financiamento para vender. E aí, estava lá na minha casa, de repente, chega uma cartinha da imobiliária pedindo para sair do imóvel, desocupar o imóvel. Eu até na época fiz vídeos, falei, olha, aí, olha o que é morar de aluguel. Morar de aluguel é essa realidade aqui. É o Eu tinha coração na menos mão, né? de coração na mão. Eu tinha menos de um ano morando na casa alugada, tinha instalado ar-condicionado em tudo, tinha feito, eu troquei o gramado por Estevão, que é meu filho brincar, tinha já melhorado lá na frente, colocado as luzinhas bonitinhas. Quando deu mais ou menos 9 meses, quase 10 inteirados, ó, a notificação para deixar a casa que o dono quer a casa. Olha que maravilha. E eu estava finalizando a construção de uma casa que eu ia vender. Uma casa, uma casa que é financiada, inclusive nós temos uma linha de produtos aqui que é para investidor, pessoas que têm crédito, que têm como comprovar a renda e não está construindo casa com a gente, está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. Você pode construir a casa financiada e depois vender ela. O financiamento de quem compra a casa de você quita o seu e o que sobra é seu lucro. Então, nós temos vários investidores, temos investidores, inclusive, fora do país, que constroem dessa forma. E eu não ia ficar de fora dessa. Então, eu faço a casa financiada e depois eu vendo ela. E, nesse caso, eu resolvi ficar com essa casa. Então, quando chegou, aí minha esposa, Patrícia, não, Vinícius, vamos ficar com a casa, vamos ficar com essa casa. É uma segurança familiar, gente. Então, assim, vocês que hoje estão passando por essa situação de morar de aluguel, saiba que é possível você construir a sua casa, você ter estabilidade, você ter a alegria de criar seu filho, criar memórias afetivas dentro dessa casa. Quem aqui nunca entrou na casa da avó depois de uns anos e lembrou, nossa, gente, olha, fazer tal coisa aqui, tem aquela sensação boa de estar retornando para o lar. É Ou verdade. saiu da casa dos pais há muito tempo, quando volta, você sente aquele acolhimento da sua infância, aquelas memórias afetivas vêm à tona. E você hoje, sabendo, eu te falando que é possível, em que, inclusive, o valor que você está pagando de aluguel pode ser o mesmo valor, ou até menos, da sua parcela do financiamento, você vai permitir que a sua família more de aluguel com essa estabilidade? Então, é possível, eu consigo te ajudar a conquistar a casa própria e ter todas essas dádivas que só a sua moradia, só o seu lar consegue te passar. O Vinícius, nesse caso do investidor, eles pode ter alguma objeção, assim, por exemplo, se ele tiver algum imóvel no nome dele, ele não pode ter outro financiado ou não tem objeção? A única objeção que tem são as mesmas de pessoas que constroem para morar. Se é o mesmo linha de financiamento, é tudo igual. Então, a pessoa precisa ter margem para financiamento, maior de 18 anos, e uma coisa muito importante, ela não pode ter outro financiamento ativo na Caixa, de habitação, a grosso modo. Então, se ela já tiver uma casa financiada pela Caixa, no CPF dela, então ela não consegue outro financiamento. Se ela não Mas tiver pode e tiver com financiar no nome da esposa, do filho, não tem problema, Se né? ela, se ela for casada formalmente, a Caixa ela entende que o cônjuge e a pessoa que está pleiteando o financiamento é uma só. Então, inclusive, se a esposa está com o nome sujo e o marido não, precisa regularizar primeiro o CPF. É uma coisa só, não muda. Agora, se eles não são casados formalmente, dá para fazer. Ah, mas meu filho é maior de idade e eu quero fazer o nome dele. Pode, não tem problema. Seu filho, a gente faz toda a documentação, faz tudo no nome do proponente, que é o filho, e dá certo. Inclusive, nós temos casos assim, que o pai já tinha um financiamento de uma casa, num condomínio, e queria fazer uma outra casa num condomínio, só que para venda. Nós executamos dessa forma, usando os dois filhos dele entraram como proponentes do financiamento, fizemos a construção e ele, através do
da aquisição de terreno e construção, incorporamos essa construção. Ô, Vinícius, que a nossa live, por exemplo, é internet, né? Então, nós temos pessoas do Brasil todo. Suponhamos que uma pessoa queira investir. Você está falando de investimento. A pessoa já tem a casa própria, mas quer investir em uma casa. Aí, essa casa, depois, quem fica, no caso da sua construtora aí, do seu escritório, vocês ficam responsáveis pela venda ou a venda já é com quem te contratou o seu serviço, quem vai investir? Ou vocês têm esse trabalho também, essa intermediação? Temos também. Nós temos várias linhas onde você pode fazer agregando serviços. Uma delas, quando é a incorporação completa, né, que você faz o estudo de mercado, captação. Então, vou explanar mais abertamente aqui, mais detalhadamente. Vamos supor, Margarete, que você quer construir uma casa. Você só tem um sentimento que é, como investidor, o lucro. Não interessa se vai ser uma casa pequena, média, grande, você tem ali na sua cabeça um valor e vai procurar os especialistas da nossa construtora para que isso seja feito. Então, a gente vai ver qual é a sua comprovação de renda, quanto que você pode pegar de financiamento do banco. Vamos fazer, a partir disso, um estudo de mercado, aonde esse imóvel que vai te dar, vai oferecer esse lucro no final, vai ser absorvido de uma forma mais rápida, vai ter uma maior liquidez. Em cima disso, você já não tem mais nenhuma preocupação. Então, tudo vai ser feito pela nossa equipe, pelo nosso time. Aprovação do seu crédito, estudo de mercado, a construção da casa e, no final, a venda da casa. Então, a gente coloca, nós temos uma equipe de corretores, no caso da nossa região, que faz a oferta ao mercado dessa casa, ou a pessoa viu alguma publicidade, pode comprar direto com a construtora. Então, existem várias modalidades e pacotes que podem ser inseridos aí nessa modalidade. Inclusive, não precisa ser só financiado. Nós temos investidores que têm um recurso próprio e fazem casas multifamiliares, fazem casas unifamiliares, também não precisa só de financiamento. É bom, né? O pessoal ficar sabendo disso. A gente nem sabe o que se passa. Vinícius, mas antes da live, a gente estava conversando, você falou sobre a Receita Federal, parece que a Receita Federal anda apertando o pessoal aí. Fala aí para a gente como que é. Isso é muito importante. Muito bom ter entrado nesse assunto, Margarete. E quando você tem um imóvel, você precisa pagar o INSS dele. Mesmo que já Muitas seja vezes. antigo. Oi? Mesmo que seja imóvel antigo. Mesmo que seja antigo, você tem que regularizar ele na Receita Federal. Quando tem 5 anos que você já construiu esse imóvel, você ainda continua sendo obrigado a regularizar. Porém, você, dependendo da situação, tem a decadência onde você é isento desse valor, dessa taxa que tem que pagar para a Receita, do INSS. Mas a regularização é obrigatória para todos os imóveis. E quando você vai iniciar uma construção, ou você já tem uma casa, ou você está no processo de construção, você tem que pagar o INSS de obra. O que é esse INSS de obra? É um valor que você paga para a Receita Federal de imposto e que ele é um imposto super pesado. Ele não é brincadeira. Ele é um imposto, por exemplo, numa casa de 200 metros quadrados, vai dar na faixa de 14 mil, 15 mil, 19 mil, dependendo da região. Então, é um valor bem expressivo. O que as pessoas não sabem é que para regularizar esse imposto, existe um modo da gente reduzir em até 75% desse valor. Então, a gente consegue abaixar esse valor em até 75%, tudo dentro da legalidade, dentro das normas da Receita Federal. Então, isso é muito importante. Você pode ser notificado, se você está me ouvindo e tem um imóvel e não sabe se ele está regular com a Receita ou não, você está correndo o risco de ser notificado e multado. E a multa, ela é pesada. A Receita Federal hoje, ela consegue identificar os imóveis que estão sendo E como que a construídos gente fica sabendo, Vinícius? Você precisa entrar na Receita Federal, entra em contato e você vai saber, inclusive, pela CND do seu CPF, você consegue tirar uma certidão no próprio ECAC para ver se está tudo certinho, se tem alguma dívida ativa, ou se já está seu imóvel, se tem a CNO, é o Comunicado Nacional de Obras. Se não tiver, se for
o mais recente, né, através do seu anual, a gente consegue identificar. Mas para saber mesmo, entrando em contato com a gente auxilia tudo, vê se está tudo regular, se está tudo certinho. E muito Ah, importante tá. também, Então é as bom para a pessoas, pessoa já olhar logo para não ter surpresa, né? para não ter surpresa. E é muito importante as pessoas entenderem que a partir do momento que você é notificado pela Receita Federal, esse processo de redução ele já fica mais difícil de ser feito. Então, quanto antes, se você não recebeu a cartinha da Receita, já busque essa regularização o mais rápido possível, e você consegue esse super desconto do imposto em até 75%, não fica pesado. A própria Federal divide parcela esse imposto e você fica tranquilo. Isso é coisa nova, Vinícius? É alguma instrução nova ou já é antigo? Não, já é antigo. Já tem um bom tempo que é isso, mas agora com o georreferenciamento da Receita, né, que ela consegue olhar as obras via satélite, então a fiscalização ficou mais fluida para ela, né? Então ela está notificando mesmo, indo atrás e não está perdoando. A Receita Federal ela não brinca. É, não brinca mesmo, não. É um órgão no Brasil que não brinca e que a gente não vê falar assim de muita coisa, né? Nela é a Receita Federal, né? E tudo lá, Ela- o prazo sempre é cumprido, né? Uhum, verdade. E hoje, Margarete, nós temos aqui uma surpresa para o pessoal que eu vou deixar para falar no final da nossa live, para quem quer sair do aluguel. Então, é um produto inovador que a gente está lançando, é uma coisa que vai conseguir ajudar pessoas. Nós já atendemos pessoas do Brasil inteiro, mas agora vai facilitar muito mais para quem ouviu tudo isso que a gente está conversando e realmente conseguiu compreender a importância de ter uma casa própria. Nossa, aliás, sempre foi muito importante, né, Vinícius, ter a casa própria. Isso já vem desde os antigos, né? Porque os avós, os bisavós da gente, eles sempre é, tiveram a casa própria e era questão de orgulho, né, de ter a casa Sim, própria. E ai de quem antigamente não tivesse uma casa própria, mas hoje, com tanta coisa, com tanto aluguel, como você disse, né, as pessoas têm que evitar essa surpresa de repente ter o prazo para sair, porque pela lei a preferência é de quem mora, mas se a pessoa está pagando aluguel, nem sempre ela tem condição de adquirir uma casa. Está pagando aluguel porque às vezes ela não sabe que ela pode deixar de pagar o aluguel e sair disso o mais rápido possível, né? Porque o financiamento, por exemplo, minha casa mesmo foi financiada. Quando eu financiei, eu trabalhava no Banco do Brasil. Assim, pensei, nossa, vou financiar uma casa 30 anos, meu Deus do céu, pagar 30 anos uma casa, e de repente passou tão rápido que a casa já é é, quitada, né? Então, se na época, se a gente vai desanimar pela. Eu não sei quantos anos hoje é para financiar uma casa, se continua sendo 30, ou é mais, ou é menos, como que pode é? ser até, pode ser até em 420 meses, Então, seriam 35. 35 anos? A Uhum. gente pensa que é muito, mas não é, né? A vida Não passa é. tão rápido que é a idade de vocês, praticamente, né? Como se vocês E estivessem é muito, nascendo agora com a casa, e né? é, e é muito interessante, Margareth, porque acontece a valorização do mercado. O seu imóvel que você está comprando hoje, daqui a 35 anos, ele não vai valer mais a mesma coisa. Ele vai valorizar 10, 15, 20 vezes o que você está pagando, ou mais. Muitas vezes chega escrituras aqui para mim mais antigas que a pessoa pagou 15 mil na casa, e aí a casa está sendo avaliada por 450 hoje. Então, assim, são coisas inimagináveis. E mais, a parcela do financiamento, existem duas modalidades, duas tabelas de financiamento, a saque e a price. A saque, ela é onde você começa pagando um valor um pouco maior, depois ela reduz drasticamente. Então, por exemplo, você começa pagando ali uma parcela de 1.200 e termina pagando uma de 300 e pouquinho. E, pessoal, o que que vai ser daqui 30 anos uma parcela de R$ 1.200, de 300 e pouquinho? O que que é esse valor? Ou de um ano para o outro, esse valor já não está fazendo tanto sentido mais, né? Já vai perdendo por causa da inflação. Imagina daqui 30 anos. Então, Nossa, vai ser o preço de, sei lá, um pacote de sal. E você vai abaixando a sensação de que está gastando muito com a parcela, vai reduzindo porque seu salário vai aumentando, e a sua casa vai valorizando.
Então, hoje você está ali comprando uma casa, construindo uma casa de 350 mil, primeira coisa, a partir do momento que ela fica pronta, que está entregue a chave na sua mão, ela tem uma valorização automática de aproximadamente 20%. Então, você não vai vender ela por 350 mil. Você vai vender ela por 400 e alguma coisa. Então, e essa diferença fica no seu bolso, já é imediato. Diferente de uma casa já pronta. Você paga, mas tem a valorização com o tempo. A construção, além dessa por um tempo, a partir do momento que ela fica pronta, ela já tem uma valorização imediata do mercado. Ô, Vinícius, e essa é a saque que você disse, esse método? Isso, a saque é que vai reduzindo. Mas a melhor, que eu digo para a maioria dos meus clientes, no caso da Minha Casa Minha Vida, é a Price. A Price, ela tem um valor contínuo. Se você começa pagando, por exemplo, 1.200 de parcela, ela até abaixa um pouquinho. Ela vai de 1.200, na última parcela você vai pagar 1.100 por aí, mas ela é contínua. Por que que eu prefiro ela? Porque ela é o melhor para você amortizar. Então, com o valor de uma parcela de 1.200, você quita 3, 4 parcelas no final. Mesmo 1.200, você paga a parcela do mês, sobrou um FGTS no final do ano, ganhou, fez um extra, recebeu as férias, vai lá pagar a última. Você vai pagar 3, 4 parcelas. A maioria dos meus clientes de Minha Casa Minha Vida quita as casas em 7 anos. Essa estatística que nós temos de levantamento interno é muito, muito real, muito sólida. As pessoas vão pagando, vão recebendo as férias, 13º, recebe, faz um serviço por fora, como é, de repente, me liga, Vinícius, eu queria te agradecer e tal. Você lembra quem que eu sou? Eu falo, lembro demais. Aconteceu isso muitas vezes. Financei minha casa, você me ajudou. Tô te ligando para falar que eu quitei a casa. Mas já? Pois é. Acabei de quitar, hoje foi a minha última parcela. Nossa, é bom demais ouvir isso, sabe? Então a pessoa conquista, muitas vezes acha que é impossível, mas está no final das contas ali com a sua casa, com patrimônio para sua família. É uma coisa que você nunca vai deixar sua família na mão. Quem é pai, eu sou pai, e quem é pai sabe que você não quer deixar e mãe seus filhos na mão, se você vier a faltar. E a Caixa, ela tem dois seguros obrigatórios. Um por fenômenos naturais, que pode acontecer com a casa, um enchente, algo assim, que a Caixa quita o seu imóvel, vai pagar ali, e também por invalidez ou por sinistro, se você morrer. Então, se você fala, nossa, eu não quero fazer um financiamento, deixar uma dívida para minha família, é o contrário, pessoal. Você vai estar deixando um patrimônio quitado para sua família. A Caixa, ela quita para você, ela entende que nós somos humanos e todo mundo está correndo riscos de morrer, é a única certeza que a gente tem na vida. Então, se você vier faltar para sua família, você deixa para ela essa segurança na casa própria, em vez de deixar parcela de aluguel que ela está pagando. Vinícius, agora vamos voltar lá no começo da conversa, né? Você brincou assim que a pessoa opta por ser agrimensor porque ganha mais, né? Então, mas e qual é a comissão do engenheiro civil nisso tudo que você está falando aí? Vocês têm uma tabela, a Caixa tem uma tabela de pagamento do valor de vocês, ou na proposta da Caixa você já inclui o seu valor lá, né? O preço da sua comissão ou do seu trabalho? Eu até brinco, Margarete, que eu atuo dos dois lados do balcão. Eu sou terceirizado da Caixa Econômica, então eu fiscalizo, né, entre aspas, eu acompanho obras da Caixa para fazer as liberações do dinheiro, mas também eu ajudo as famílias a conquistarem esse financiamento para adquirirem seu lar. Então, essa parte da Caixa, ela sim, ela é tabelada. Quando você assina o contrato da sua empresa terceirizada, para você acompanhar a vistoria é uma coisa, a avaliação é outra, então tem uma tabelinha que isso segue. Agora, para você fazer projetos, planilhas, essa parte de engenharia, que é só uma pequena parte do processo que precisa para você fazer o financiamento da construção, essa não tem uma tabela. Isso vai de acordo com os honorários do seu responsável técnico, do seu engenheiro, do seu arquiteto, do seu técnico de obras, independente de quem você contratar, ele que vai te passar os honorários. A nossa condição da nossa construtora hoje, nós entregamos um pacote completo. A pessoa entra aqui com desejo de ter uma casa e ela tem duas opções. Ou sai com dinheiro no bolso, para ela mesma construir, ou se ela quiser, a gente entrega a casa pronta quando é aqui na cidade de Catalão. Então, existem essas duas partes. Para ela sair com dinheiro no bolso, pode ser qualquer lugar do Brasil. Inclusive, eu acho que esse momento é excelente, já que a gente falou sobre isso, para mostrar aqui essa novidade para as pessoas que têm interesse e entenderam que ficar pagando aluguel é rasgar dinheiro. Posso compartilhar uma tela aqui? Pode, mas antes responde aqui. Tem uma pergunta aqui
É da Ivana, está perguntando se pessoas acima de 60 anos conseguem financiar. Consegue, consegue. Inclusive, Conseguem? nós temos Mas o vários juro é clientes. mais alto, né, ou não? Olha, não, os juros não é mais alto, mas o seguro, esses seguros obrigatórios, eles são mais altos. Os juros, Ah. eles independem dessa questão. E Agora, quanto... pode o que falar. que é importante entender? É que quanto mais avançada a idade da pessoa, menor é o prazo. Qual que é o cálculo da Caixa? Somando o tempo de financiamento mais a idade da pessoa, pode dar 81 anos e meio. Então, se a pessoa ela é mais velha, menos prazo ela tem para financiar. Isso implica em ou ter que comprovar uma renda maior, ou ou a parcela ficar mais alta, liberando menos recursos, né? Então, existem essa, esse, essa coisa inversamente proporcional. Ótimo. Então, enquanto você vai compartilhando, vamos aqui. O Alessandro está perguntando quais os maiores desafios com relação à parte registral, o cartório que vocês encontram. Desculpa, pode repetir a pergunta? Quais os maiores desafios com relação à parte registral que vocês encontram? Ou seja, assim, ó, é porque na nossa área, o nosso maior desafio é o cartório. O cartório está sempre Uhum. exigindo muito e é muito difícil, às vezes, você entregar um projeto para o cartório, porque cada um entende de um jeito, às vezes, uma lei que é nacional, o cartório, na cabeça dele, ele muda aquela lei, no cartório dele, ele quer que seja daquele jeito. Vocês têm esse tipo de desafio ou não? O tempo todo. Cada município que a gente atua, hoje nós temos clientes em quase todas as unidades federativas, e cada lugar é uma idiosincrasia, é um jeito, é uma coisa. Cada cartório a gente tem que saber ter um jogo de cintura. O que que é o segredo? É você saber o que está fazendo. Você ter a certeza e a clareza sobre a legislação. Pega a lei estadual, vai ver o que que ela rege sobre isso, no local, a federal, e vai ver o que está falando ali, põe a equipe para estudar antes de fazer qualquer coisa que possa prejudicar o cliente. Então, nós temos vários casos que precisamos suscitar dúvida. Tivemos vários casos que a gente precisou colocar os cartórios contra a parede para que eles provassem que o que eles estavam fazendo tinha sentido de fato, mas geralmente acontece só numa vez só, uma primeira vez, e quando você tem cordialidade e vai, conversa com o pessoal do cartório, explica por A mais B, mostra a legislação, não precisa chegar de fato a uma suscitação à dúvida, não precisa chegar a tudo isso. Muitas vezes eles entendem que não são donos da verdade que as leis estão aí para serem cumpridas e eles têm que fazer o papel deles. E a gente faz o nosso da forma correta para não ter retorno. Ótimo. Os dois de acordo, as coisas acontecem de forma fluida. Já vai para, se isso for um caso, no segundo caso já não tem mais tantas barreiras. O que acontece também muito é de trocar funcionário, e aí você tem que explicar novamente. Muitas vezes o cartorário não fica tão presente dentro do cartório, então, e vai. Muito bom. O Luiz Paulo diz o seguinte: agradeço demais o Vinícius por ter feito parte do meu sonho, mas minha tabela é a Price e está subindo um pouco todo mês. Sobe mesmo. Ele tem uma variação. Existe uma coisa chamada TR, né? A taxa de referência, taxa referencial. Ela consegue ela serve para alinhar, né, os preços aí do governo. A variação que tem, Luiz Paulo, se você ainda tiver aí, me fala qual é o valor que está variando da sua. Mas provavelmente essa variação não passa de 10, 20 reais por mês. Depois isso é proporcional, a renda é proporcional ao valor da parcela, não indexador. Então, a maioria das vezes tem sim essa variação, porém ela é zerada. Agora que o juros está extremamente alto, nós estamos aí com a Selic exorbitante, então ela sai do zero. Mas pode ficar tranquilo, Paulo, logo, logo, com fé em Deus, ela zera de novo. Muito bom. O pai vai compartilhar a sua tela? Então vamos lá. Hoje, pessoal, aqui é inédito. Isso quem está olhando nunca viu essa proposta aqui antes, nunca viu essa linha que nós estamos lançando hoje aqui no Opa! na Margarete.
convidados. Nós estamos compartilhando aqui. Nós estamos lançando aqui a nossa mentoria. A nossa mentoria que vai conseguir ajudar muitas pessoas. Estão conseguindo ver a tela? Não, ainda não. Agora vai. Fala assim. Agora tá? Então, aqui, Vai. pessoal, nós estamos lançando a nossa mentoria, que é a Rota da Casa Própria. Essa mentoria ela veio com o objetivo de fazer democratizar a casa que você tem direito de ter. É uma casa que você pode e tem direito de ter. Você merece realizar esse sonho da casa própria. E o que que a gente vai oferecer e para quem que é essa mentoria? Que nós conseguimos ajudar a realizar o sonho de que tem a capacidade de comprovar a renda. É aquilo, Margarete, que a gente conversou. Que está com Aham. o CPF sem Nome restrição, que tem limpo, né? margem, nome limpo, tem margem para financiamento, que sempre sonhou em ter a casa própria e cansou de rasgar dinheiro com aluguel. E o que que a gente tem no nosso método? É um método DEPO. O que a gente vai fazer nesse método? Primeiro é o diagnóstico atual da pessoa, se ela realmente tem condição de financiar. E mesmo se ela não cumprir todos os requisitos, nós vamos montar uma estratégia de aprovação para ela. Ela tendo essa estratégia de aprovação, com todo o meu apoio, inclusive, essa mentoria, ela é diretamente comigo. Nós temos nossa equipe, nosso time de especialistas, mas a pessoa ela vai estar diretamente no meu contato pessoal falando comigo, tá? Então, o projeto, depois nós vamos oferecer para ela projetos, modelos, 10 modelos de projetos para ela poder estar fazendo aí a escolha e podendo personalizar esse projeto para ela, toda a parte de assessoria no preenchimento das planilhas e também a parte de obras. A gente ensina o pulo do gato. Como que a pessoa consegue economizar durante a obra dela. Então, aqui na primeira semana, vão ser 6 semanas da pessoa do meu ladinho, de mãos dadas, até ela conseguir iniciar a construção da casa dela. Então, no diagnóstico, vai ter aula sobre como comprovar a renda, sobre o perfil da pessoa, fazer a análise, o checklist, vai ter a simulação, a gente vai ter um guia para ela fazer a melhor simulação possível, onde a gente vai explicar o que é mais aprofundadamente, o que é a tabela SAC, o que é a tabela price, como é que pode tentar zerar a entrada, se existe a possibilidade de zerar a entrada na construção, a identificação de gargalos, que é o nome sujo, se não comprova a renda. Então, tudo isso na primeira semana vai ser diagnosticado e vai ser montada essa estratégia. Na segunda semana, entramos diretamente na estratégia, onde a gente monta o dossiê para a pessoa fazer a sua aprovação, a estruturação do crédito dela para aprovação, as orientações, né, os modelos de orientações de detalhes e tudo mais. Na terceira semana, a escolha do lote. Gente, essa parte da escolha do lote, não façam isso sem orientação técnica, não, a não ser quando é um caso impossível de ser trocado o lote. Mas se você não tiver orientação para a escolha do seu lote, sua obra pode ficar 15, 20, 30 mil mais cara só por não ter um profissional do seu lado te ajudando. E aqui nós vamos ter essa análise técnica do lote, a valorização futura dessa localização. Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, seja por você ou seja pelos seus herdeiros, sua casa vai ser vendida. Essa é uma realidade e ninguém lembra disso. Então a gente leva em consideração até esses fatores. Riscos legais e financeiros, então tudo vai ser bem analisado. É um raio-x e um guia, literalmente uma rota para você conquistar a sua casa própria. A semana 4, você vai ter o quê? Projetos, preparação para a caixa, o que o engenheiro da caixa vai precisar, as planilhas, os projetos que nós vamos mandar para vocês como bônus, a estratégia de aprovação, de apresentação, e o que mais que for preciso para a caixa aprovar. Na quinta semana, caminhando já para o final, vai ter a parte da segurança e a parte econômica da obra. Então, o que vai precisar para mandar durante o período de obra para a caixa, as planilhas que vão ser mandadas, como garantir que a caixa libere esse dinheiro para você da forma correta, como evitar prejuízos na obra,
como que o pedreiro deve executar, por exemplo, a impermeabilização do viga baldrame, como que ele deve fazer o reboco da casa dele para não trincar, como que deve fazer para evitar rachaduras. Tudo isso vai ser abraçado dentro dessa mentoria. E a sexta semana vai ser a entrega e regularização. Ou seja, acabou a casa? Acabou. O que que vem agora? A parte de averbação da casa, o que onde a gente até entrou, o nosso internauta perguntando, que precisa entregar no cartório, na Receita Federal, na Prefeitura, o ABITS, tudo isso nós vamos estar de mão dada. Eu, Vinícius, vou estar de mão dada com você do começo ao fim, para que tudo seja da melhor forma possível. A documentação final que você entrega na caixa e sai do período de obra. E aí começa a amortizar o seu financiamento de forma efetiva e sem ter rasgado dinheiro com o seu financiamento e com a sua obra. Então, tudo isso a gente vai entregar para vocês através dessa mentoria. E essa mentoria, como eu disse, vai ser acompanhada por mim. Tenho mais de 10, que sou o CEO da VM Construtora, sou o fundador e CEO dela. A equipe de engenheiros civis, sou engenheiro civil e também nós temos a equipe. Tenho mais de 10 anos no mercado, como eu já disse, mais de 350 casos financiados por todo o Brasil, aprovados, e mais de 70 milhões, essa até tem que atualizar aqui, já está mais de 75 milhões em obras financiadas. O que você vai receber? 6 sessões ao vivo comigo, acesso direto ao meu WhatsApp por 90 dias, reuniões extras e a equipe técnica que a gente tem de projetos, design, obra, aprovações, tudo mais. Plano de ação personalizado, mais as planilhas de viabilidade e o pacote com 10 projetos. Esse pacote de 10 projetos, ele é um bônus. E ele só serve para quem estiver seguindo a Margarete e a TGR. Então, você que está ouvindo e não segue, entra agora lá no perfil dela e entra no nosso perfil que você vai ganhar esse brinde de 10 projetos fechando a mentoria com nós. É isso, dona Margarete, é isso, Ô, Murilo. Vinícius, aí voltando a esse projeto. A pessoa que quer uma mentoria, suponhamos que você está em Goiás, no interior de Goiás, e a pessoa seja, por exemplo, de Belo Horizonte ou São Paulo, Rio Grande do Sul. Ela pode contratar essa mentoria também. Você, por exemplo, se ela quiser que você faça uma análise pessoalmente do lote, do local, você faz esse trabalho também? Fazemos, inclusive, nós temos um cliente, ele não é da mentoria, porque a mentoria está sendo lançada agora, mas é um serviço muito semelhante a esse em Vitorino, no Paraná. Está sendo feito, nós temos outros por todo o Brasil, no Nordeste, no Mato Grosso, tudo fazendo dessa forma. Agora, o que nós aplicamos para eles, nós vamos aplicar dentro dessa mentoria para você que mora em qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade ou distrito. A Caixa Econômica, ela abrange todo o território nacional e você tem o direito de conquistar sua casa. E eu vou te ajudar. Muito bom. Deixa eu ver aqui. O Luiz Paulo falou que ainda estava aqui, que o valor é pouco, mas está subindo, a esperança é reduzir. A É Beatriz isso aí. perguntou se a pessoa quiser abater todas as parcelas de financiamento antecipadamente, ela pode? Como funciona? Boa, Compensa, Beatriz. aliás, eu vou complementar a pergunta da Beatriz. Compensa? Olha, a parte de compensar, ela é muito pessoal. Então, quem vai decidir se compensa ou não é realmente a pessoa que está pretendendo fazer. Por quê? Vamos parar e pensar na seguinte hipótese. Você está lá com um saldo devedor de 100 mil reais. Você pegou o financiamento de 168 para o imóvel de 210, a Caixa liberou 80%, você veio pagando, agora ali está 100 mil reais. Sua parcela é uma parcela de 800 reais por mês. Você vai quitar, acabou as parcelas, você quita diretamente o seu saldo devedor e ótimo, não tem mais seguro para pagar, não tem mais parcela, não tem mais juros, acabou. É os 100 mil reais. Se você vier pagando esses 800 reais, às vezes esses 800 reais somados, né, multiplicados pelo tempo, vai dar mais de 100 mil reais. Mas o que que a gente precisa entender? Se uma pessoa precisa desse crédito dela, dessa margem, para fazer uma outra casa, um investimento, ou vai vender essa casa, tudo bem, é uma boa estratégia. Ou se ela tem agonia de ficar pagando parcela, quer quitar logo, acabar com isso, beleza. Mas se sua parcela ela é fixa,
Lembrando do Luiz Paulo, tem a TR que vai fazer pequenos reajustes aí com o passar do tempo, mas a maioria das vezes ela é zerada. Então vamos partir da premissa que ela é fixa. R$ 800 daqui a muitos anos já não tem mais tanto valor. Então por que que você vai adiantar R$ 100.000 que vale R$ 100.000 hoje para o governo, para a Caixa? Não faz muito sentido, a não ser que você precise ou realmente queira muito. É possível? É. Se você quer, ótimo, você vai eliminar todos os juros, taxas, vai ser só o saldo devedor, só o sumo do suco ali mesmo. Porém, será que isso é realmente interessante? Tem aí a pessoa que está pensando nisso que vai refletir e decidir se é bom ou não o negócio. Poderia aplicar o dinheiro de outras maneiras que daria até mais do que R$ 800, né? Sim, ó, Pagaria a 10%. prestação. Né, hoje os R$ 100.000 aplicado num banco rendendo aí o 100%, 105% do CDI, você vai receber a 10 a 15% ao ano, né? Dependendo do imposto de renda que vai ser aplicado ali. Então, só deixando esses 100.000 aplicados, você já está pagando sua parcela. Não faz, Justamente. não faz muito sentido ali Não, você desfazer dessa liquidez. como você disse, depende do motivo, né? A Mariana E perguntou: pode usar o FGTS como entrada para o financiamento? muito boa, Marina. Marina, você pode sim. Se você tiver mais de 3 anos de carteira assinada, não precisa ser na mesma empresa. Pô, trabalhei 6 meses numa, 2 meses noutra, um ano noutra, juntando deu 3 anos. Esse seu FGTS, ele pode inclusive servir como entrada do lote. Ah, Vinícius, tenho 20.000 de FGTS. Meu lote custa 100.000. A Caixa vai pagar 80. E eu não tenho no meu bolso os outros 20, mas eu tenho FGTS. E eu me qualifiquei com esses 3 anos. Não peguei adiantamento, saque aniversário, nem nada disso. Posso usar o FGTS? Deve. A Caixa vai passar diretamente para o dono do lote e quitar o seu lote, você não precisa ter nenhum real. Já tive vários clientes que conseguiram zerar a entrada com FGTS e com subsídio. Subsídio é uma coisa muito interessante. A Caixa, ela ela tem aquele pensamento do Robin Hood, né, que tira dos mais ricos para dar para os mais pobres. Então, dependendo da sua renda, se não for alta, existem as margens, que eu não vou entrar nesse assunto de margem agora, porque ele é mais complexo, mais detalhado, mas você pode conseguir 40, 50 mil da Caixa. Ela te dá para você construir a sua casa. O subsídio, ele é para construção, ou para casa já pronta. E você pode usar o seu FGTS também, complementando os dois. Inclusive, respondeu até por Alessandro, que perguntou se pode usar todo o saldo do FGTS, ou mesmo já tendo outro imóvel. Assim, ele tem outro imóvel e quer usar todo o saldo para outro imóvel, pode? Não. Aí depende do qual linha de financiamento ele vai entrar. No Minha Casa Minha Vida, ele não pode ter outro imóvel na mesma cidade que for financiado, se for registrado. Se não for registrado, ele já não enquadra no Minha Casa Minha Vida. No FGTS você pode usar, por exemplo, no SBP, você pode usar o FGTS também, não tem problema. Então, assim, agora no Minha Casa Minha Vida, se você é um limitador também, você não pode ter outro imóvel registrado nessa cidade. Mas em outra pode, não tem problema. Em outra pode. Ah, você fala Minha Casa Minha Vida porque eu juro é melhor, o Vinícius? É Ou é onde a porque a maioria lei das pessoas. enquadra todo o financiamento? Não, assim, existem faixas de financiamento. Então, para imóveis de até 500 mil e uma pessoa que ganha até 12 mil, aí você já consegue entrar na maioria das pessoas, né, dos brasileiros. Então, a Minha Casa Minha Vida hoje consegue pegar uma boa parte da classe média e classe média alta aí com essa faixa de 500 mil e 12 mil de teto, né, de salário, de comprovante de renda. Então a gente fala muito do Minha Casa Minha Vida, mas a partir disso tem o SBPE, que é uma linha excelente também. Mas sim, respondendo essa pergunta, o juro do Minha Casa Minha Vida ele é melhor. Quanto mais for subindo a linha do imóvel, faixa 1, faixa 2, faixa 3, os juros vão aumentando. Que é aquela teoria que eu te falei de tirar dos que tem mais para ir para os que tem menos. Então, a pessoa que ganha menos, ela tem ali mais vantagens. Até certo ponto. Muito bom. Então, Rolando, boa tarde. Ô, Vinícius, só posso te agradecer, você e o Murilo, pela presença, mas agradecemos, eu e o Murilo agradecemos demais mesmo você ter se disponibilizado
aceitado o nosso convite, né? Ter aceito o nosso convite. E foi muito bom, aprendi muito, viu? Aprendi muito hoje, muito mesmo. E depois, quem for assistir a reprise da live, tem certeza também que vai aprender muito. E quem não tem a casa própria ainda, com certeza vai estar buscando o caminho e o local, né? Onde adquirir a casa própria. E o Alessandro perguntou como funciona o financiamento para quem é autônomo. É o caso dos agrimensores, né? A maioria são autônomos, né? Ótimo, muito boa pergunta, excelente. A pessoa que é autônoma, ela vai precisar comprovar renda. Essa renda ela pode ser formal ou informal. A renda formal vai ser pelo imposto de renda de pessoa física. Ah, mas eu tenho uma MEI. Não tem problema, você pode ter sua MEI e a fonte pagadora do seu CPF vai ser o seu CNPJ, que é a sua MEI. Não tem MEI, não tem problema, faz a declaração de imposto de renda, que dá certo também, não pode estar dentro da faixa de isenção para a Caixa aceitar. Precisa ser declarado também dentro do prazo, não pode ser declaração fora do prazo que a Receita Federal abre para fazer a declaração, tá? Ah, e pode extrato bancário de conta corrente que tem limite de cheque especial. Então, a Caixa aceita até aproximadamente 2.500 de renda informal, que é extrato bancário. Então, você pode usar as duas, complementa, entra para o seu imposto de renda e renda informal. Ah, Vinícius, esse ano não declarei, mas o que eu preciso vai estar dentro desse valor de 2.500 para comprovação de renda. Vamos lá. Ah, a pessoa ganha 10 mil, quer comprovar os 10 mil com o extrato bancário? Não adianta, pessoal. O máximo vai ser 2.500 que a Caixa vai aceitar, aproximadamente. Então, ela usa esse limitador aí, independente de quanto você vai comprovar de extrato bancário, 2.500. Então, a gente consegue. Já tivemos muitos clientes dessa forma. Muito bom, ótimo. O Alessandro Deixa eu está só falando fazer que um ótima complemento live. aqui. Muito interessante. Pode falar, Murilo. Só fazer um complemento aqui sobre justamente essas exigências, né, que a Caixa tem. Para quem não sabe, por muito tempo eu trabalhei no mercado imobiliário como corretor de imóveis e muitas vezes eu ouvi a mesma pergunta. Os imóveis estão muito caros e a gente não vai entrar numa bolha imobiliária onde os imóveis vão valer nada. As pessoas não entendem como funcionou verdadeiramente a bolha imobiliária lá nos Estados Unidos. O mesmo imóvel, ele era financiado, né, várias vezes, 2, 3 vezes. E a pessoa parar de pagar, e agora? Qual o banco que é dono do imóvel? Isso criou uma bolha, isso criou um problema. No Brasil, a gente é protegido por isso porque existem várias regras que te impedem de que você faça rolo, né, vamos dizer assim, em cima do imóvel. Então, aquela bolha imobiliária que existiu, né, nos Estados Unidos, ela não vai, é impossível de se repetir no Brasil, pelos mesmos motivos, tá? Agora, pode acontecer do imóvel não valorizar na mesma velocidade que você acha que ele iria valorizar, mas desvalorizar, o imóvel não desvaloriza. Se você pagou 100 mil e você fala assim, olha, eu não estou achando quem vai pagar 110, você aluga seu imóvel. Zero renda você não vai ficar. Zero alternativa você não tem. Então, e mesmo você também, fala assim, não estou achando quem paga 110, você também não é obrigado a vender seu imóvel. Né? Você pode esperar ali ele valorizar. Né? Você não vai estar cumprindo o que você desejava, mas você pode minimizar maximizar seu ganho com o tempo, né? Ou minimizar seu prejuízo ali, colocando ele para alugar. Mas essa dúvida, né, que o pessoal sempre tinha, a bolha imobiliária do Brasil, quando é que vai vir? Nunca vai vir. Igual os Estados Unidos teve anos atrás, todo mundo quebrou vários bancos, igual aconteceu lá, aquilo não vai acontecer aqui justamente por essas várias regras, né, que nós temos aqui. É verdade, verdade. Não pode alienar um imóvel de alienado, né? Ainda bem que nós temos aqui, que é mais livre, né, disso aí. Vinícius, então tá, o Roland chegou atrasado, mas ainda conseguiu aproveitar. O Alessandro, que uma ótima live. A Marina também. Pessoal, nós agradecemos todos vocês pela presença. Quem vocês souberem que está interessado em casa própria, recomendo para assistir o reprise da live. Vai ficar lá no canal do YouTube. Não sei se o Vinícius também tem algum canal, Vinícius, mas pode divulgar aí no seu Instagram para a pessoa assistir, seus clientes, né, principalmente que querem adquirir casa própria, porque aqui está muito bem explicado, muito bem mesmo.
E Vinícius, está convidado para voltar quantas vezes você desejar. E, pessoal, recomendo aí a mentoria do Vinícius. Não estou ganhando comissão, não, mas bem que você poderia pagar, viu, Vinícius? Opa, vai ser Viu, um mas, prazer. não, tudo Oi, bem, gente. Eu Margarete, recomendo. Oi? eu te espero é como investidora. Vem conhecer nosso poder de investidora. Quem sabe, né? Vai que um dia a TGR vai ter a sede própria, né, da TGR. Nossa, com Ó, certeza. pensar nisso aí. Então, pessoal, muito obrigada mesmo, Vinícius. Obrigado pela sua disposição e disponibilidade, né? Que a gente sabe que seu dia é corrido, mas ficou com essa uma hora com a gente aqui. Muito obrigada e volte quantas vezes for necessário. E muito obrigado a todos que assistiram a live, que vão assistir a reprise. Murilo e Vinícius. Muito obrigado. Muito Gostaria obrigado, de até a agradecer próxima. imensamente. Gostaria de agradecer pelo convite. Foi uma satisfação muito grande estar esclarecendo sobre imóveis e o meu objetivo sempre é ajudar as pessoas a saírem do aluguel, a realizar porque é possível, gente. Muitas pessoas têm a sensação que está muito distante, que é muito longe, que é uma coisa impossível que não foi feita para elas. Foi sim. Você tem essa possibilidade agora. O melhor dia para você comprar seu imóvel foi ontem, o segundo melhor dia é agora, é hoje. Então, bora. Muito, muito animador mesmo. Muita gente, às vezes, pensa que está longe do sonho. Murilo, obrigado por participar. Até a próxima. Até Conte a comigo próxima. sempre. Tá bom, obrigada. Vinícius, a todos aí, um abraço para todo mundo. Ivana, tchau, principalmente para você que estava aqui na live e todos os outros que estavam aqui na live, alunos que não são, clientes do Vinícius, né, Vinícius? E assistam a live depois. Vinícius vai colocar também o link no Instagram dele. Vinícius, muito obrigada, viu? Murilo, obrigado. Obrigado. Arlen, obrigada.